Este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Guilherme Zawit, criador do Projeto Break. Estamos aqui na Gup Comunicação, nossa parceira que grava e edita nossos podcasts. O convidado de hoje é o Thiago Melo, dono e criador da cafeteria Pato Rei. Começou como um pequeno espaço em Pinheiros e durante a pandemia ganhou um novo local na Vila Olímpia. Ele já viajou pela Ásia e trouxe uma mistura bastante interessante, com influências orientais, métodos de preparação de café bem diferentes e um brunch super interessante. Thiago, bem-vindo, tudo bem? Oba, bom dia, tudo bom, meu? E você, Gui? Que bom, cara. Obrigado aí pela sua presença. Thiago, você serve um brunch bem diferente do que rola por aí. Conta um pouco qual que é a sua pira de café da manhã, o que vocês gostam e se é uma refeição importante para você. Cara, brunch não é uma refeição brasileira, né? Acho que não faz muito parte da cultura brasileira a ideia de brunch, né? A ideia de você fazer um café estendido, que englobe ali junto ao almoço e tal. Mas ele vem muito de experiências que a gente teve viajando pelo mundo, desde Ásia, Europa, Estados Unidos. A gente entrou em contato muito com essa ideia de brunch nesses locais. E a gente acabou trazendo um pouco pro Brasil, fez algumas coisas em casa, chamava amigo para fazer isso e tal. Eu especificamente tenho uma coisa engraçada que é eu não bebo alcoólicos, nunca bebi álcool. Então sempre tive café em casa, sempre tive uma pesquisa em café em casa. Então receber amigos para tomar um café de manhã sempre foi uma coisa meio natural, desde a época de faculdade e tal. E o brunch ele entra um pouco nesse lugar de estar de boa, né? Esse lugar de hoje eu posso ficar um pouquinho mais ou ler um pouco mais de jornal. Acaba sendo, hoje que a gente tem empresa, é o único momento do dia que a gente pode se olhar para si mesmo e conversar um pouco, porque o resto do dia é tão correria e a gente está tão cansado que o café da manhã toma essa conotação um pouco de autocuidado, esse momento de autodescoberta também, de reflexão um pouco. Eu acho que o brunch pode ter isso. Não sei se ele tem hoje no Brasil, mas acho que ele tem condições de sê-lo. E, Thiago, conta qual que é o diferencial, né? Como é que é o brunch que vocês servem aos finais de semana lá no Pato Rei? Não, então, acho que o nosso brunch ele vem muito como um reflexo de gostos nossos, do que a gente gosta de comer, do que a gente gosta de servir para outras pessoas e um pouco das nossas experiências de viagem. Então, a gente tenta trazer um pouco coisas que a gente viu, coisas que a gente vê no Instagram, viagens que a gente está programando fazer, que a gente quer fazer ainda, e se fosse assim, se fosse assado, inspirações de outros lugares de São Paulo que a gente gosta, que a gente reconhece. Eu acho que vem muito um espaço nosso de teste, um espaço nosso de mostrar outras coisas, de testar outras coisas. Eu lembro quando a gente abriu o Pato Rei, tinha muita gente que entrava na loja e falava, nossa, mas aqui parece um laboratório de química, sei lá. Eu falava, porra, eu não sei nada de química, eu não sei nada de laboratório, eu sei o que é um ateliê de artes. E para mim isso aqui é um ateliê, porque um ateliê é um lugar que você tem as ferramentas ali e você pode usar as ferramentas, os materiais que você tem à disposição para tentar fazer alguma coisa legal e tal. Então eu tenho a impressão que a nossa vivência como artista acabou possibilitando usar o Pato Rei como um espaço de experiência também e trazer isso para o café da manhã e trazer essa tentativa de algo novo também para o café da manhã. A intenção é que tudo seja muito fresco também, né? Tudo tem que ser ótimo. Tem coisas, por exemplo, o carê, que é um dos pratos nossos de final de semana ali, ele demora 3 dias para ser feito. Então não é que ele é fresco, mas é que eu tô desde quarta-feira fazendo ele, quinta-feira fazendo ele, sexta-feira a gente finaliza, e aí a gente tem ele sábado e domingo também. É a mesma preparação, mas eu não vou ter isso preparado para ter terça, quarta, quinta também. Então, é isso. Eu acho que é muito respeito ao método, respeito aos ingredientes, respeito aos meus funcionários pelo trampo que eu sei que é fazer cada coisa ali dentro. Então, às vezes, quem está de fora da cozinha, né, quem está de fora da operação não entende um pouco pelo que passou tudo aquilo, só que é isso, o pato, de alguma forma, é uma forma de você mostrar que comida é comida e
toma tempo e são processos. Interessante, cara, muito bom. Vocês assumiram, né, essa influência oriental com o termo Kisaten. O que significa esse termo e de onde vem o nome Pato Rei? A coisa do oriental, acho que tem bastante da Lari. Lari é minha mulher, minha sócia, e ela é Nikkei, né? Avós japoneses, muita influência japonesa na criação dela, jogou beisebol quando era criança, então acho que tem muito dessa comunidade Nikkei aqui de São Paulo dentro do nosso cardápio via Lari, e tem muito desse ambiente asiático via o Thiago pelas viagens que a gente fez. Então a segunda viagem internacional que a gente faz juntos é para ir para o Japão, então a gente passa 3 semanas no Japão, faz uma semana na Coreia, no ano seguinte a gente volta para a Coreia, passa 3 semanas na Coreia, bem aprofundando o que a gente podia conhecer sobre a Coreia. Depois eu volto, eu faço Taiwan, faço Japão de novo, faço Coreia uma terceira vez. Essa última viagem foi um momento de realmente pesquisar e comprar o que tinha que comprar e se preparar para abrir. Isso foi 2017, em 2018 a gente abriu a cafeteria para valer. Uhum. E o que significa o termo Kisaten? Então o Kisaten... E o Pato Rei também. O termo Kisaten é um tipo de cafeteria japonesa, é uma coisa exclusiva do Japão, que basicamente no Japão eles têm os izakayas, que são os bares, né, onde se bebe uísque, se bebe cerveja, espetinhos e tal, e eles tinham as tea houses, né, que são as casas de chá, e que são lugares mais de contemplação, de comer um docinho, de tomar um chá, esse lugar mais de interação social, mas sem álcool. Na casa de chá você não bebe álcool. E aí tem 2 licenças de casa de café no Japão. Ou você é uma coffee shop e você serve álcool também, como se fosse um izakaya, ou você é um Kisaten. O Kisaten ele tem uma pegada um pouquinho mais familiar, tem uma coisa meio refeição leve, um almoço mais simples, e é um lugar meio de interação mais próxima do barista com você. Ele tem as coisas do balcão, do izakaya. Então ele é como se fosse um izakaya do café, esse lugar que você tem uma relação mais próxima ali com a pessoa que está te atendendo. Então o Kisaten foi um pouco essa ideia, assim. Só que abrir essa pegada mais australiana sem fazer pesquisando só na internet e tal, não vai fazer sentido. Então o cardápio da Berrine acabou ficando meio Kisaten, mas por não ter o balcão, por não ter essa pegada um pouquinho mais intimista, a gente não chamou a loja da Berrine de Kisaten. O Kisaten fica exclusivo da loja do Baixo Pinheiros. O Pato Rei, eu tinha um professor, o Vitor Kizil, era um professor de música meu, e ele reclamava muito que eu tinha muito pouco foco em música. Eu queria estudar regência, queria estudar piano, tocava trombone, comprei um clarinete, queria estudar técnica de gravação, sei lá, queria compor, queria fazer música para cinema, queria tocar rock, não sei. E aí um dia ele virou e falou, cara, você é um pato. Eu falei, mas como assim, Vitor? Ele falou, o pato é um animal que voa, mas voa mal, ele nada e nada mal, ele mergulha e mergulha mal, ele anda e anda mal. E eu falei, mas é o único que faz as 4 coisas, né? Então, eu sempre tive um pouco disso na minha vida, assim, de tentar ser bom e ser ruim em muita coisa. Então, quando a gente foi fazer a marca de cold brew, que a cafeteria, ela sucede o cold brew, né? A gente vendia cold brew na internet, teve o primeiro clube de assinatura de cold brew do Brasil e tal, e quando a gente foi lançar, a gente lançou com o nome de Pato Rei, porque o cold brew concentrado que a gente faz, ele tem essa pegada que ele pode ser tomado puro, pode ser tomado com drink, pode ser tomado com leite, com tônica, pode esquentar, pode tomar frio, pode bater com água de coco. Então, assim, ele não é melhor com expresso, ele não é melhor com puta café coado, mas, porra, ele faz a vez os dois. Então, foi essa a ideia de fazer o Pato Rei, que é o que é bom em ser ruim, em muita coisa. E dentro disso, conta um pouco sobre o cardápio, né? Que tem muita coisa bacana ali que vai pro lado oriental também. E muda bastante também. Eu não sei quando que esse podcast vai pro ar. O que eu posso falar agora talvez não esteja mais valendo quando rolar. É isso, a gente tenta mudar muitas coisas. A gente divide o cardápio um pouco entre comida de cafeteria, então, sei lá, hoje em dia a gente tem pão de queijo, a gente tem pão de queijo recheado, a gente tem o nosso queijo quente, que, pô, é um queijo quente, mas vai ora pro nobis, vai mostarda Dijon, vai queijo feta, vai limão siciliano, vai queijo artesanal da Serra do Pé do Morro. Então, assim, a gente tenta ter uma pegada autoral no cardápio inteiro. Então, mesmo o nosso pão de queijo leva 3 queijos diferentes, sendo que a maior parte dele é Pé do Morro, é queijo artesanal de Jundiaí. Então, tem um pouco essa pegada de café da manhã, mais simples, mais brasileira, mais
reconhecível, e aí a gente vai chutando para onde a gente quer. A gente já teve, sei lá, pão de queijo recheado com quinti e costela bovina braseada. Isso aí é um prato que teve no meio da pandemia do ano passado, quando teve que fechar de novo. Eu falei, vamos usar esses pratos que a gente tem no almoço e vamos colocar num café da manhã que seja transportável por delivery. Então a gente está sempre se reinventando face às dificuldades que a gente vem enfrentando, né? E aí no almoço... Na hora do almoço tem bastante prato oriental, né? Tem. O Oriente ele aparece mais no almoço e no nosso brunch, né? O brunch é bem oriental, o almoço também. Então o almoço a gente tem algumas influências japonesas, a gente já teve donburi, né? Tipo esse arroz com coisa que cobre o arroz e tal. A gente tem bastante influência coreana, então a gente tem o kalbi, que é costela braseada, usa bastante kimchi. A gente tem alguma coisinha vietnamita, que embora eu nunca tenha ido para o Vietnã, sempre comi muito em restaurante familiar vietnamita na Europa, então a gente faz um porco com tamarindo, uma pegada super agridoce, que eu gosto muito. O mais japonesão que a gente tem é o nosso carê, e é engraçado, assim, porque o carê... Conta o que é carê, que é um prato super tradicional no Japão. O carê, na verdade, é a versão japonesa do curry, né? E é engraçado, quando a gente foi pro Japão, eu e a Lari, a gente foi visitar os parentes dela em Kanazawa, e teve um dia que eles falaram, o que vocês querem comer hoje? E a Lari falou, pô, vamos comer carê. Ela falou, a gente tem um restaurante ótimo para levar vocês. E a gente foi parar num restaurante indiano, literalmente indiano, e comemos curry. E para o japonês ele não consegue ver a distinção entre o que é um curry e o que é um carê. Que a gente olha e fala, uma coisa é o carê, outra coisa é o curry indiano, sei lá, tem várias regiões da Índia. Mas o japonês, para ele, carê é o jeito que ele pronuncia curry. Ele não consegue falar curry, ele fala carê. E aí o nosso carê é engraçado porque a Lari faz sem ser familiar. Ela não usa a receita da avó dela, é uma coisa muito de pesquisa que ela fez vários testes, a gente foi refinando um pouco o que a gente queria para ser o nosso carê, mas o carê em si é uma calda cremosa picante, né? Bem picante, inclusive a picância do nosso, além do pó de curry indiano que a gente usa, a gente coloca a pimenta baniwa, que é aquele pó de pimenta, de mix de pimentas secas de uma tribo indígena do Amazonas. A gente gosta muito, e ele que dá o kick, ele que dá esse picante a mais do sabor. E a gente serve ele com pato frito. Você falou em laboratório, é meio isso, né? Tem bastante objetos assim relacionados aos métodos e é um lugar que você pode, né, além do almoço ou do brunch, assim, sentar ali sozinho no momento de calma e trocar ideias sobre o café, né? Isso é muito legal lá. Uhum. Eu comecei no mundo do café colecionando métodos. Então, tinha lá meu negocinho de fazer café vietnamita, tinha lá meu negócio de fazer French press, tinha a moquinha italiana. Aí fui para a Coreia, trouxe método de coribril. Na França, comprei a Hario V60, que é japonesa. Então, eu sempre brinquei de colecionar, eu sempre colecionei muita coisa relacionada a café. E aí isso acabou se tornando o core um pouco do que é o Pato Rei. Então, tem as coisas ali, tanto é que o pessoal chega e fala, eu quero uma V60. Eu falo, isso diz muito pouco, porque às vezes nessa loja aqui eu não estou usando a V60 em nenhum café, porque eu provei todos os meus cafés. Quando chega café novo, a gente prova em todos os cafés, em todos os métodos, decide, e a gente só serve o melhor. A gente não vai falar, você quer uma V60? Eu faço para você, só que não vai ficar tão bom. Prefiro não fazer e me ater àquilo que eu acho que é o melhor que cada método, cada café pode dar. Então, é muito legal poder trabalhar com bons baristas que trabalham lá com a gente, que desenvolvem, trazem a bagagem de trabalho em outras cafeterias, outros tipos de receita, outras pegadas. A Luna, que é minha chefe de bar hoje no Quissatem, trabalhou nas 3 melhores cafeterias de BH, então traz um pouco da bagagem do que é uma cafeteria de café especial em Belo Horizonte e coloca isso em contrapartida daquilo que a gente serve aqui em São Paulo. Então é uma troca muito rica, tanto para a gente como para o consumidor, como você mesmo tá falando. Eu acho que é importante isso. Não, e total o que você falou, né? Cada tipo de café vai com o seu método, né? E o produto final muitas vezes tem uma cor, né? O último café que eu tomei lá era super rubi, assim, parecia quase um vinho contra a luz e aromas de 1 bilhão de coisas juntas, assim, sabe? Café não é coar e sair um líquido escuro, né? Tem muita coisa envolvida ali.
Cada vez eu tô mais próximo da fazenda, eu tô mais próximo do produtor, a gente vai vendo o quão complexo a coisa pode ir, assim. E eu costumo falar que café é um mergulho, né? A hora que você entrou, fudeu, e agora você vai embora, porque não tem mais, não tem onde parar. Você vai descendo e você vai descobrindo novas coisas, vai descobrindo novas tendências, e é um negócio muito apaixonante para quem tá afim, o que acaba sendo muito decepcionante para quem não tá afim. Falar, me dá um cafezinho. Fala, pô, o cafezinho não tem no meu cardápio. Eu não tenho nada aqui que seja um cafezinho. Eu não sei o que você quer, eu não sei a que você está se referindo. Eu falo, eu quero só um café. Eu falei, tudo bem, só um café pode ser muita coisa. Eu não sei o que você quer. Então, mas, pô, é muito legal quando você consegue, quando o cliente vira para você e fala, pô, você me fudeu a vida, eu não consigo mais tomar café em casa, não consigo mais tomar café no trabalho. E aí você fala, pô, mas é isso, cara, que a gente consiga subir a régua geral e que todo mundo possa pagar melhor o café para o produtor, que todo mundo possa ter melhores práticas no campo, que todo mundo possa valorizar o trabalho do campo e valorizar o trabalho do barista, valorizar o trabalho do torrador. Eu acho que todo mundo ganha, todo mundo ganha. Legal você falar isso. Como que é a sua relação, cara, com os produtores, com as fazendas, com a torra? Como que funciona? Todos os cafés da casa sou eu que compro e eu que torro. É óbvio que para comprar, geralmente eu trago o café para São Paulo antes de comprar, provo com todo mundo, provo com os baristas, provo com meus chefes de bar, provo com a Lari, que é minha sócia. Às vezes eles mandam por correio. Geralmente eu gosto de estar na fazenda, eu gosto de provar lá, em loco, mas nem sempre dá, ainda mais com a pandemia. A gente deu uma bela diminuída, principalmente ano passado, com muito medo de levar a Covid para um lugar que está mais ermo, um lugar que está mais afastado. A gente teve muito cuidado em pegar leve e trabalhar mais no easy, assim. A gente basicamente utiliza café de produtores que são parceiros nossos de longa data. Nosso parceiro mais antigo é o Samuel, a gente está indo, sei lá, sexta safra seguida juntos. Então, ele está em Baipendi é do lado de São Lourenço, São Tomé das Letras, um pouco aquela região ali. De onde que ele é? É sul de Minas. Eu basicamente só trabalho com café de Minas, basicamente só com café do sul de Minas. E o Samuel, esse ano, até onde eu sei, ele só tá vendendo café pra gente e com a própria marca dele, que é o Tequila Café. Então, ou ele vende como tequila, ou ele separa os cafés pra gente. Então, a gente vai, a gente prova os cafés juntos pela primeira vez. Assim. Então, é muito, muito legal ver o produtor vendo como é que tá a safra dele pela primeira vez na sua frente. Assim. Então, a gente troca muito. Ele me traz café e fala, ainda não provei, vê o que você acha, e me dá um toque e tal. Então, ele tava, inclusive, ontem na cafeteria. Tava aqui em São Paulo, passou lá pra dar um oi. Que legal, cara. E por que sul de Minas? O que tem de especial lá que te faz? É mais perto. Mais perto. Em 2h30, 3 horas, você tá lá na fazenda. Você tem uma relação muito mais humanizada. Aconteceu de ser sul de Minas e pra gente foi mais fácil, assim. E aí acaba sendo um produtor que indica outro, você vai tá visitando um, você já para na cidade do outro também. Então, é basicamente amigo de amigo, gente que você vai conhecendo no caminho. E eu acho que é muito orgânico. Nunca teve uma intenção da minha parte de fazer um mapeamento dos cafés do Brasil e aí começar, sei lá, adoraria ter café da Mogiana. Mogiana é ali na região de Franca, né? A Alta Mogiana. Ribeirão Preto, minha cidade. É, ali pra cima. Pô, é mais longe que ir pra sul de Minas, cara. Sabe? Eu cresci, tipo 4 horas. eu cresci nesse lugar, cara. Alta Mogiana. Ali, São cafés Terra do incríveis. Café. Pô, tá na minha infância isso. Mas pra gente acaba sendo um pouquinho mais distante. Então, a gente acaba se atendo mais ao sul de Minas. Sempre falo com o pessoal da Minamihara, por exemplo, que tá ali em Franca mesmo, fazer uns puta café orgânico, trabalho bem feito e tal. Mas eu nunca consegui ir pra lá, assim, nunca consegui sentar e conhecer a fazenda dos caras, conhecer a história dos caras. E esse trampo que você tá falando, que as baristas têm, de falar com você sobre café, explicar os métodos, eu tenho que ter com os produtores, eu tenho que trazer essa história, porque o serviço de hospitalidade em café, ele exige que você consiga passar o que é aquilo, qual é a história daquilo, de onde aquilo veio, e ter complexidade nessa história, né? Então, a Natália, que é da Jaguar, eles estão em São João del Rei. Eu nunca consegui ir até São João, acho um pouquinho mais longe, mas eles têm mais duas fazendas no sul de Minas. Então, sempre que eu estou no sul de Minas, eu passo lá e conheço. Daí eu provo os cafés
da Fazenda São João e provo os cafés do sul de Minas. Então, consigo ter um café de uma região um pouquinho mais distante, porque eu tenho uma produtora que está próxima de mim, e aí eu conheço o encarregado da fazenda dela. Então, quando eu estava lá, o seu Diquinho, que é esse encarregado, virou e falou: você que sempre compra café nosso aqui fermentado, eu vou fazer um lote para você. E aí, 2 meses depois, Natália me liga e falou: o café do Diquinho ficou pronto, você vai querer provar? Você tem interesse? Eu falei: Natália, só manda para mim, não preciso nem provar. Tá bom? O café tá bom. Eu falei: pode mandar, quanto que você quer, me fala, eu te pago. E eu tenho essa história para contar. Eu tenho a história de ter estado na fazenda, ter conhecido o Diquinho, ter conhecido um pouquinho, por mais que tenha sido rápido o contato com ele, um pouquinho da história que ele tem para contar do café ali. É um cara que devotou a vida inteira para o café em fazenda e tal. Então a gente consegue trazer um pouco dessa história para São Paulo. Acho que o trabalho meu eu nem falo como coffee hunter, porque eu não faço, eu realmente não saio batendo de fazenda em fazenda, procurando melhores cafés. Eu costumo falar que o importante é comprar cafés de amigos seus e ter amigos que produzem bons cafés. Então, eu tenho sorte de estar tendo isso até então. Cara, e a torra, como que funciona? A torra é uma etapa que eu costumo falar que é o momento em que você une campo e cidade, né? É o momento em que você vai pegar o ano inteiro que o café ficou ali para germinar, para criar o grão, para maturar, para ser colhido, para ser fermentado, para ser secado. Tudo isso está no campo. O momento em que ele está pronto para vir para a torra é o momento que você faz essa transição, e é esse momento que você vai ter que respeitar o processo que ele passou no campo para você poder aproveitar ele na cidade. Então é um momento de muito respeito à matéria-prima. A gente não se define muito com um tipo de torra. Eu acho uma besteira isso que criaram no Brasil de falar torra clara, torra média, torra escura, porque cor diz zero respeito. A gente, em geral, trabalha com algo que no Brasil se chama de torra clara, que é um café de baixo desenvolvimento pós-crack, um café de baixa temperatura no final e tal. Mas mais importante do que isso é conseguir manter as características do café que ele apresentou, que ele criou no campo, e de alguma forma tentar valorizar pontos que me interessam naquele café. Então, geralmente me interessa uma acidez mais elegante, uma finalização mais floral, corpo mais doce, mais cremoso. Geralmente você faz uma torra, você prova o café, a gente fala que é uma torra de amostra, né? Você faz uma coisa meio flat para conseguir entender o que o café quer te mostrar. E a partir disso, você, com o ferramentário e a imaginação que você pode ter, você cria uma receita de torra, né? E aí você fala: eu quero esse café mais cremoso, eu quero esse café com um pouco menos de solubilidade, porque ele é muito pesado na boca. Então, quando a gente abriu a loja na Berrini, a gente conseguiu levar o torrador para lá. Então, o torrador tá no salão lá, fica à mostra de quem quer ver. Vez ou outra eu tô torrando, ele faz barulhão, ele tem cheirão e tal, mas eu falo: eu adorei isso aí, não vou fingir que não é isso. Cara, o aroma, o cheiro de torra é uma coisa chama muita atenção, assim, o pessoal tá andando na rua e para ver o que tá acontecendo, assim. Isso é muito legal. Você falou agora da Berrini, cara, e até eu ia fazer um gancho aqui que, vocês na pandemia, né, abriram outro local. Como que foi isso? A gente abriu 2 locais, né? Durante a pandemia, a gente abriu 2 lojas novas, porque, na verdade, a gente tinha uma lojinha que era na Arthur de Azevedo, e aí o plano era abrir no Baixo Pinheiros e abrir na Berrini e abrir no Itaim. O Baixo Pinheiros é a Ferreira de Araújo, né? Que é onde eu mais frequento, sim. É a Ferreira de Araújo. Então, aconteceu, a gente assinou o contrato do imóvel na Ferreira uma semana antes da pandemia ser declarada pela OMS. E aí a gente assinou e falou: puta que pariu, e agora? O que a gente faz? A gente devolve, a gente fala: não, se o contrato aqui desencana. E a gente teve sorte de ter o João Henrique, que é nosso arquiteto, muito próximo da gente. A gente passou 3 meses rediscutindo o projeto a cada semana. Então, uma nova informação que vinha sobre o que era Covid, como ele era transmitido, que tipo de proteção você tinha que ter. A gente conseguiu ir refazendo o nosso projeto. E, cara, apesar de ser uma cafeteria, né, e o horário não ser tão estendido assim, você também tem bastante drinks clássicos lá, como o Negroni, o Boulevardier. Por que você resolveu trazer isso pro local? Como eu te falei, eu não bebo alcoólicos, eu nunca bebi. Só que
que o pessoal bebe, o pessoal curte. Então, eu sempre fui muito disposto a tentar entender como que o café pode ser inserido dentro do mundo do bartender, né? Tem uma coisa que é, no universo do café, tem os concursos, né? Tem os campeonatos de barismo, e um deles é justamente de drinks de café alcoólicos. Então, existe todo um trabalho que é feito sobre como se harmoniza bebidas e café. Sempre que eu tenho algum funcionário que tem uma experiência, tem uma bagagem em bartender e tal, eu tento falar, o que você acha desses drinks? Vamos tentar melhorar. É muito engraçado. Todo barista que eu contrato chega e fala, cadê as fichas técnicas? Cadê o livro de receitas de como faz cada coisa? Eu falo, cara, você vai ter que decorar receita por receita, porque as receitas mudaram semana passada. Então, os drinks, eles têm um pouco essa pegada também, de poder incorporar outras bases alcoólicas, incorporar outras marcas, incorporar outros copos, outros gelos. O mundo do bartender é muito legal, tem um ferramentário muito específico, muito legal. Totalmente. E, Thiago, você comentou aqui, você foi bastante para a Ásia, né? Você tem alguma história sobre cafés e cafés da manhã pelos lados? Eu gosto sempre de falar um pouco da experiência que eu tive em Tóquio, que é isso, eu fiquei no Airbnb lá com o pessoal do teatro, quando a gente foi para Taiwan, só que eles iam no teatro, eles iam no museu, eles tinham todo um cronograma deles, e eu ia só para cafeteria, né? Eu visitei, sei lá, umas 20 cafeterias em 4 dias. Uma recomendação que sempre tinha na internet era tomar o Angel Stain, que é um drink de espresso de um lugar que chama Bear Pond, o Laguinho do Urso, né? E aí eu tinha lido na internet, esse cara é conhecido como Coffee Nazi. E aí falam na internet... No Subnazi assim, do Seinfeld? E aí falam, No coffee for you. Ele fala, chega lá cedo, porque ele não serve depois do almoço. Eu falei, beleza. Peraí, só volta, o que é esse drink? O que é esse café? Eu não sabia. Falava, você tem que ir lá e pedir um Angel Stain. É um drink à base de espresso. Eu falei, tá bom, vou chegar lá, vou falar, eu quero um Angel Stain. E aí foi isso, eu cheguei lá, 11h30. Eu falei, eu vou querer um Angel Stain. Ele olhou pra mim e falou, sold out, acabou. Eu falei, mas eu não almocei ainda, né? Eu vim tomar café aqui e tal, vim de longe, sou do Brasil, não vou poder voltar aqui. Ele falou, não, volta amanhã, hoje tá sold out. Eu falei, pô, que horas que tem que chegar? Ele falou, chega 9h30. Eu falei, pô, você abre às 10. Ele falou, você fica na fila. E aí eu falei, tá, me faz outro café aí. E eu tomei o Dirty, que é um drink dele de leite gelado e expresso. Fudido. Melhor drink de leite e café gelado que eu tomei na vida. Eu falei, tá, amanhã... Porque ele faz com o expresso dele, que é um esquema diferente, mas aí ele mede a temperatura do leite, e aí ele monta uma lasanha, coloca... leite, tira um shot de café, coloca mais leite, tira outro shot de café. É uma construção, é um blend de café dele próprio, que ele torra. Ele usa bastante café de jarra, então tem um tom mais terroso, mais especiaria. Fudido, assim, um puta drink. Eu falei, tá bom, então amanhã eu venho tomar expresso. No dia seguinte, cheguei com meu amigo ator, o Rodrigo, ficou como primeiro da fila, eu era segundo. Terceiro chegou uma mina, e a gente ficou esperando o cara abrir a loja. O cara abriu a loja, meu amigo entrou e falou, eu vou querer aquele Dirty que ele tomou ontem, que ele falou que é muito bom. Aí ele fez um Dirty pro meu amigo, eu falei, eu quero um Angel Stain. Ele fez um Angel Stain pra mim, que na verdade é um shot de espresso, só que é um shot de espresso muito concentrado, muito específico que ele faz ali. Eu acho que ele muda toda a regulagem de máquina dele para tirar aquele espresso. A mina atrás de mim pediu aquele expresso também. Eu tomei o melhor expresso da minha vida para comer lambendo o dedo. Assim. Então, é o melhor expresso da sua vida. Mas ele é muito esquisito porque ele não é um expresso. Ele é um drink que é um expresso, mas ele é cremoso. Para quem conhece chá, ele parece muito koichá. Quando você vai fazer cerimonial de chá, o primeiro chá que te servem do matcha é um com pouca água, que é mais cremoso, muito umami, muito forte, que ele basicamente escorre pela tigela, né, pela xícara. Você não bebe ele é muito uma sopinha cremosa. O expresso dele é muito parecido com isso, tanto é que meu amigo tomou o Dirty, achou fantástico, falou, pô, eu vou querer um igual dele também. Aí eu
Tanaka-san virou pro Rodrigo e falou: para você tá sold out, você já sujou sua língua, volta amanhã. Então, ele me ensinou muito respeito ao ofício, respeito ao que ele serve, ao cardápio dele. Tanto é que depois eu fui para Taiwan, fui para Seul, voltei para Tóquio nessa viagem e voltei lá. Antes de voltar para o Brasil, eu fui lá. Eu não consegui ir lá de manhã porque não deu tempo. Eu falei, eu vou lá para tomar um café com ele, conversar com ele. E eu tinha achado o livro dele vendendo na internet, que é um livro super raro, e tinha uma cópia usada no Amazon. Assim, falei, pô, eu vou levar para ele autografar. E o autógrafo dele, em português, ele escreve fuja do pensamento convencional. Nossa, bacana. Cara, olha, eu vou te falar que de Sup Nads e Coffee Nads essa comparação não procede, né? Porque... Não, porque ele é um cara que tá ali querendo servir o melhor. Sim, o Sup Nads do Seinfeld, tipo, você não volta mais, acabou, né? Tipo, não tem... Não, ele é um cara volta. que, assim... ele quer te dar a melhor experiência possível. Para te dar a melhor experiência possível, ele conhece quais são as regras. Então... E sair do convencional é perfeito, cara. Isso que você falou do expresso, que ele muda toda a regulagem da máquina e tem um número limitado por dia, né? Pô. Você sabe que eu cheguei a fazer aí uma amiga minha foi pro Japão, falei, pô, vai nesse lugar e compra o café dele e traz pra mim. E eu servia no Pato Rei, só que eu só tinha um moedor e uma máquina de expresso. Para eu tirar esse expresso, eu tinha que tirar todo o café da cúpula, limpar o moedor, colocar o café dele, tirar todas as xícaras de cima da máquina, desparafusar 4 parafusos, abrir a máquina para mudar a temperatura do boiler dentro da máquina, para tirar um expresso, depois colocar tudo de novo, voltar à configuração inicial, trocar o café, e era muito legal poder fazer isso. Hoje em dia eu consigo fazer isso com mais facilidade porque eu tenho mais equipamento, mas sempre teve no DNA da cafeteria poder experimentar e poder testar e poder falar, vamos fazer, vai dar um rolê do caralho, só que é o que a gente quer e a gente vai servir uma experiência, um negócio que ninguém mais vai servir. E você comentou de expresso, lá tem um expresso que chama Expresso Deuso, né? Por que chama Expresso Deuso? O que ele vai? É uma maneira diferente de fazer o expresso? Era uma cliente nossa que é japonesa, chama Yoko. Ela sempre vinha e postava, ela tem um Instagram super bonito, assim, ela sempre postava foto do nosso expresso e marcava a hashtag Kami Expresso. Kami de Kami-sama, né, de Deus, e expresso, eu falava, o que é a tradução? Eu falava, a tradução é expresso deuso, que não é Deus expresso, o expresso que é deuso. Eu falava, então tá bom. E aí a gente fez uma camiseta uma vez que estava escrito Caminho Expresso, que era um Expresso Deuso. E quando a gente abriu a loja na Ferreira de Araújo, a gente comprou a melhor máquina que tinha disponível para comprar naquele momento, que é uma Delacorte XT. A gente, inclusive, até onde eu sei, tem a única Delacorte XT 2 grupos do Brasil, assim. E é uma máquina com 2 grupos completamente independentes. Então, você pode controlar temperatura diferente em cada um dos grupos, você pode controlar o fluxo de água, quantos gramas de água por segundo você tem em cada grupo, pode configurar 2 receitas diferentes por cada grupo. Então, ela possibilita a gente trabalhar com 2 expressos completamente distintos. Então eu falei, a gente vai ter o expresso da casa, um grão um pouquinho mais barato, um pouquinho mais comum, mais doce, mais cremoso, mais normal, e a gente vai colocar um expresso microlote aí para provar até onde a gente consegue ir, vendendo uns café muito esquisito e porventura muito caro, porque matéria-prima vai ser mais cara, eu vou ter que repassar esse preço. E é uma experiência muito legal, assim, porque é um tipo de café que só eu vou vender. Ou algumas outras cafeterias vão ter ocasionalmente e tal, mas a gente desafia os nossos baristas a colocar os melhores cafés na real no expresso e testar até onde dá para ir o expresso, assim. Então, eu cheguei a vender... E o que o Expresso Deuso traz de diferente? Não, a gente tira ele numa receita própria, né? Geralmente um pouquinho mais concentrado, com um pouquinho mais de corpo, mas ao mesmo tempo a gente costuma usar café mais ácido, mais frutado. Então, já tirei café no Expresso Deuso com gosto de cupuaçu, sabe? Com nota de vinho. Então, depende muito do cardápio que a gente tem no dia, assim. Quais são os expressos que estão no Deuso hoje. A gente tá trabalhando com os 2 também. Então, a gente tenta trazer o expresso como experiência, porque o expresso, classicamente, ele é uma coisa muito bem definida, né? Ele tem corpo, ele tem doçura, ele tem algum nível de acidez ali para acompanhar a doçura dele, mas a escola do expresso tem muita gente que quer ditar
normas e regras, e fala como tem que ser. E o Expresso Deus é fugir disso tudo. Total. Você pensa nisso também, a trilha sonora, o ambiente ali? Eu quando compunha música para teatro, por exemplo, trabalhei em muito projeto. Trilha sonora era o ambiente, era o cenário da peça. Então, desde sempre eu sou treinado a pensar que o som é uma forma de paisagem, é uma forma de visão, uma forma de imagem, né? Eu sempre cuidei das playlists, mas em geral, o meu primeiro approach para a trilha sonora, eu só vou tocar CD inteiro. Então, eu tinha uma playlist de CDs inteiros, e aí começava a tocar Bob Dylan, vai tocar o CD inteiro do Bob Dylan. Começava a tocar Racionais MCs, vai tocar o CD inteiro do Racionais MC. Começava a tocar Sepultura, vai tocar o CD inteiro do Sepultura. E depois, talvez o Sepultura, talvez tenha Bob Dylan. E vai seguir essa ordem, e é isso aí. Isso foi na Arthur de Azevedo, a playlist era isso. E aí, para fazer as playlists novas, eu decidi tentar ter um pouquinho mais de coesão entre as músicas que compõem a playlist, mas sem perder um pouco do caráter de experiência. Então, sempre tem que trazer novos artistas, sempre tem que trazer lançamentos que estão rolando, coisa que ninguém conhece, coisa que as pessoas já esqueceram às vezes, e tentar agrupar eles ou por tipo de som, ou por localização geográfica. Então, sei lá, eu tenho playlists do Noroeste Pacífico dos Estados Unidos. Então, pegando gente de Portland, pegando Seattle, subindo para Vancouver, pegando um pouco Ottawa, eu me permito ir até Montreal, sei lá. Mas tento brincar um pouco o que são os músicos de rap dos Grandes Lagos. Então você tem o Drake, que tá na parte canadense, mas você tem o Eminem, que tá em Detroit, sei lá, em Baltimore, nunca sei de onde ele é. Mas você tem todas essas cidades ali, chegando em Chicago com Kanye West. Então eu tento brincar um pouco com que eu vou trabalhar com essa localização geográfica. Quais são os músicos aqui? Tentei fazer uma playlist de músicos antifascistas, esquerdopatos. E aí eu passei dias procurando na internet artigos falando de músicos que se declaravam de esquerda, qual era a posição político-social que eles tinham para montar uma playlist que talvez não faça muito sentido do ponto de vista sonoro, mas do ponto de vista global eu crio ali um sentido, entendeu? Então é uma playlist que... Cara, essas playlists, elas estão abertas no Spotify? Como é que... Elas estão abertas porque eu nunca fechei, mas elas estão no meu perfil pessoal, nunca no foram seu perfil, então, eu queria te perguntar, porque eu procurei pelo perfil do Pato Rei e não encontrei. Não, eu nunca parei para fazer, mas tá lá como Thiago de Melo Show, tá. É o meu perfil lá. Algum dia eu devo parar e fazer alguma coisa em relação às playlists, mas hoje é só uma pesquisa de ficar ouvindo rádio gringa, vendo quais são os últimos lançamentos. O gerente que abriu comigo a loja da Feira de Araújo pediu demissão para ir ser pai. O filho dele nasceu, ele falou, vou sair, vou cuidar do meu filho, vou ficar um tempo fora. Eu falei, como último ato na loja, eu quero que você me dê o nome de uma playlist e eu vou criar essa playlist aí. Então é muito legal me desafiar a partir de um nome, tentar criar alguma coisa ali. A gente sempre tenta trazer alguma coisa nova para sair um pouco da mesmice, né? Ficar tocando playlist pronta de jazz. Cara, sensacional tudo isso. E qual que é o próximo passo fora da curva aí que você possa falar que vai rolar no Pato Rei? Algum prato, algum método? A gente está estudando peixe. Peixe é uma coisa que a gente nunca colocou. A gente já teve Gravilax, porque eu viajei bastante pela Suécia, toquei muito na Suécia, fui residente do Estúdio Nacional e tal. Só faz um parênteses, o que é o Gravilax? Para quem não sabe, né? Um salmão defumado. Gravilax é o salmão curado no sal e açúcar, né? Geralmente se tempera com dill, semente de coentro. É um prato típico da Escandinávia, notadamente sueco, né? Você fatia muito fininho e tal, serve com um pão um pouquinho mais forte. Só que a gente deixou de ser Gravilax e era um esquema muito ruim, assim, porque você usar a mesma tábua para cortar salmão e cortar pão de queijo tá ruim, em geral. E a vigilância sanitária não gosta muito, por razões óbvias. Então agora a gente está estudando como que a gente pode voltar a trabalhar com peixe. A gente vai receber o Gui Cardadeiro, que é um chefe super amigo nosso, para um jantar com peixe. Então isso vai ser nesse final de semana. Só que a gente está tentando, dessa relação com o Gui, criar pratos que consigam ficar no cardápio, que sejam sanduíches com peixe muito legais e tal. Talvez
passando um pouco pelo Macfish, talvez passando um pouco por Nampla tailandês, que é o molho de peixe típico da culinária da Tailândia. Então, tem algumas coisinhas que estão saindo nesse sentido. Eu acho que é o próximo passo para o cardápio, é voltar a trabalhar com peixe, que é uma coisa que a gente sempre gostou de comer, mas a gente nunca gostou de trabalhar. Eu estou tentando achar como é que eu trabalho com ele, continuando gostando dele. Muito bom, cara. E, Thiago, o programa tem uma playlist no Spotify chamada Projeto Break, onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. Qual som você vai escolher e por quê? Cara, uma música que eu tenho ouvido muito e tenho gostado muito do CD como um todo é o último CD, que é o Songs, da Adriane Lenker. Pelo que eu entendo, ela é de uma banda um pouquinho mais famosa, que chama Big Thief, e durante a pandemia ela gravou um CD meio que sozinha, no quarto, com um gravadorzinho e tal. Talvez seja estúdio, mas tem esse caráter um pouquinho gravadorzinho no meu quarto. Foi lançado pela 4AD, que é uma gravadora super importante de música nova americana, e eu tenho ouvido muito CD dela. Eu acho que a música mais famosa que veio desse CD é a Anything. Eu acho que vale bastante a pena conhecer o trabalho dela, porque é uma puta cantora, uma puta compositora. Tenho sido muito feliz ouvindo as músicas dela. E ela já tá tocando lá na sua playlist do Pato Rei ou não? Ela toca tanto na playlist do Pato do Sol, que são o Sun Belt da eleição americana, então que eu pego Texas, Novo México, Flórida, Georgia, todo esse lugar mais ensolarado dos Estados Unidos, e toca também um patinho e um violão, com playlists um pouco mais voltadas para violão e voz, que tem Simon Garfunkel, Adriane Lenker e Bob Dylan, sei lá. Sensacional. Ótimo. Cara, obrigado. Obrigado, Gui. Pô, valeu, Thiago. Muito bom, meu. Obrigado pelo seu tempo. Pessoal, sigam, curtam e comentem nas páginas do Projeto Break no Instagram, YouTube e no Spotify. Até a próxima.